Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência ao nosso trabalho de leitura das Sagradas Escrituras. Estamos já no livro de Josué, no capítulo 14. E vamos utilizar agora na nossa leitura a Bíblia de Estudo NVT, a nova versão transformadora. Tá ok? Um texto com muita clareza, né? Que facilita muito o estudo das Sagradas Escrituras. Então segue numa tendência semelhante à Bíblia NVI. Tá ok? Então temos aí essa importante Bíblia que traz muitos recursos bastante úteis, né, para o entendimento, muitas notas esclarecedoras, recursos ainda como mapas, tá? E essa versão bíblica que facilita muito o entendimento. Então vamos para o texto de Josué. Vou localizar aqui. Texto do livro de Josué, o capítulo é de número 14. A leitura anterior que fizemos foi na Bíblia Pentecostal. E agora damos sequência com a NVT. Aqui só para mostrar um pouco dos recursos. Ó. Algumas notas, né, os artigos esclarecedores. Essas notas aqui de rodapé trazem muita explicação. Mapas, não são coloridos, mas são bem nítidos. Tá, okay? Então, uma imagem bastante nítida. É uma Bíblia ótima, tá ok? A Bíblia, nova versão transformadora, a Bíblia NVT, da editora Mundo Cristão. Está aqui o capítulo 14 do livro de Josué. Vamos proceder à leitura então. Depois eu vou trazer o acréscimo de alguns materiais que vão trazer também outras informações importantes, como comentário histórico-cultural do Antigo Testamento. É uma obra que eu tenho usado bastante nessas leituras, principalmente relacionada ao livro de Josué. Né? Livro de Josué, livro de os primeiro e segundo livros de Samuel, o livro de Crônicas, são interessantes. Esse comentário histórico-cultural para nos contextualizar. E vou trazer também Tempos do Antigo Testamento. A gente vai fazer uma leitura breve também no livro Tempos do Antigo Testamento, da editora CPAD. Então vamos lá. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 1, que diz: A herança de Caleb e a terra entregue a Judá. Todo o capítulo 14, do 14:1 até o 15:63, vai essa temática. A terra dividida a oeste do Jordão. O subtítulo, né? As demais tribos de Israel receberam como herança terras em Canaã. Designadas pelo sacerdote Eleazar, por José, vamos lá, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para outras 2 tribos e meia ao lado leste do Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem, com pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Então você viu a clareza, né, com que o texto ele se expressa aqui. Então a gente geralmente usa, né, nas igrejas para ministração a versão Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista Atualizada. E de fato são bíblias com uma linguagem muito culta, né? Só que muitas das vezes uma linguagem também que emprega palavras antigas, né? Palavras que não são do nosso contexto. E para a leitura, para o estudo, é interessante ter essas versões. Por isso que eu estou disponibilizando para você a leitura em diferentes versões. Eu adquiri inclusive a Reina Valera, vou trazer a Reina Valera traduzida, né? Então a tradução em português a partir da Reina Valera em espanhol. E vou trazer também a Bíblia de Jerusalém, que eu adquiri para poder complementar aqui o nosso trabalho. Então é muito interessante a gente perceber que textos, né, com essa clareza, empregando palavras mais atuais, facilitam, né, a leitura, o entendimento. Então a gente
valoriza a Almeida Revista Corrigida, né, toda aquela austeridade, né, da leitura naquele texto, mas também temos que nos valer das facilidades dessas Bíblias com uma linguagem mais atualizada. E ainda mais a NVI e a NVT, que ainda apresentam um recurso de interpretar pesos, valores, medidas, né, que eram empregados naquela época. Então ele converte, né, converte esses valores, facilitando o nosso entendimento rápido. Dando sequência no versículo 6, subtítulo: Caleb pede sua terra. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se de que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor meu Deus de todo o coração. Maravilhosas palavras aqui de Moisés para Caleb, né? Para que ele, mediante o posicionamento, a postura que adotou, recebesse então da parte de Deus esta bênção, né? Recebesse da parte de Deus esta vitória que agora ele está requerendo. Então você tem um homem com convicção, né? Um homem com posicionamento correto, né? Que de fato luta para para alcançar, para se beneficiar da bênção que lhe foi concedida por Deus. Está na peleja aí para desfrutar da sua vitória, da sua bênção. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa. Que palavra, né? Que palavra poderosa, maravilhoso. Você vê que este homem que agora está com 85 anos, né? Com 45 recebeu aquela promessa, e agora está com 85 anos envolvido ainda nessas batalhas, né? Nessa peleja para de fato desfrutar da sua bênção, e a sua disposição permanece a mesma, tá certo? A sua coragem, o seu comprometimento permanece o mesmo, e ele atribui isso de fato à ação de Deus na vida dele. Assim é que muitas pessoas, diante das mesmas situações, apresentam diferentes resultados, porque têm um diferente comprometimento com o que está fazendo, e se relacionam com Deus também de diferentes maneiras. Enquanto uns são fiéis a Deus, creem em Deus, confiam em Deus e reconhecem a ação de Deus na sua vida com gratidão, outros dão as costas, ignoram, reclamam, duvidam e perecem pelo deserto, não chegam, não alcançam, por causa do posicionamento. Deus é o mesmo Deus para aqueles que morreram no deserto, é o mesmo Deus que se manifestou para Caleb, mas aqueles não tiveram reverência, aqueles não se comprometeram com o que estavam fazendo, não tiveram fidelidade a Deus, e Caleb está dessa maneira, da maneira como ele se apresenta aqui, com a mesma disposição, com a mesma fidelidade, com a mesma coragem, com o mesmo comprometimento em relação a Deus. E assim nós vemos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós temos que receber essa palavra aqui, tomar o exemplo de Caleb, nos posicionar para de fato lutarmos pela nossa vitória, né? Pela nossa bênção, para de fato sermos fiéis ao Senhor em quaisquer circunstância, e por mais que o tempo passe, permanecemos fiéis ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Que o Senhor prometeu, vamos ver aqui. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos
o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Maravilhoso, né? Palavras poderosas aqui da parte de Caleb. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E a terra descansou da guerra. Maravilhoso, né? Texto poderoso para nós aqui nesta manhã. Texto extraordinário. Os recursos que nós temos aqui na Bíblia NVT são os seguintes. Nós temos notas. Vou ler aqui a primeira. Que diz, ela trata aqui de 14:1 ao 19. Tá esclarecendo aqui que o tema é contínuo de 14:1 até 19:15. A distribuição da terra para as tribos do lado oeste do Rio Jordão descreve o que Deus planejou como propriedade de cada tribo. O narrador encaixa essa seção entre a distribuição de terras a Caleb no início, 16:6 ao 15, e a Josué no final, 19:49 ao 51. Apenas Caleb e Josué tinham demonstrado fé na promessa divina de que Israel poderia conquistar a terra. Números 13:30, também o 14:6 ao 9. Maravilha. Então só os dois, de fato, saindo do Egito e entraram em Canaã. Todos os demais pereceram do caminho. Até Moisés, que foi o líder deles, mas também não entrou na terra. Nós temos aí essa situação muito curiosa, né? Muito trágica também, mas muito curiosa. 14:1. Eleazar, Josué e os chefes das tribos supervisionaram a distribuição da terra para garantir que o processo fosse honesto e justo. Para 14:2, por sorteio, veja a nota de 7, 16 e 18. 14, verso 4, José, o filho mais velho de Jacó, com sua esposa Raquel, recebeu uma porção dobrada de terra por meio de seus filhos Manassés e Efraim. Vê nota em Gênesis 48, 5 ao 7. Uma vez que os levitas não receberam um território tribal separado, o número total das tribos com terra se manteve em 12. É interessante essa questão dos levitas não receberem terras, né, eles ficarem em cidades espalhadas entre seus irmãos. É algo que deixa muito claro os planos de Deus para essa tribo, que de fato essa tribo tinha que, entre os seus irmãos, serem os mantenedores da fidelidade à lei de Deus. Então eles teriam que ter um comprometimento direto em conduzir seus irmãos à adoração no tabernáculo e conduzi-los a celebrar as festividades em memória, né, os atos de Deus, e conduzi-los ao interesse cada vez maior nas sagradas escrituras que foram legadas aí a partir de Moisés, né, toda a escritura que foi produzida por Moisés ao longo da peregrinação. São 40 anos peregrinando, e os levitas seriam então os fiéis mantenedores, né, de todas essas tradições, de toda essa fé, né, dessa religião. Por isso eles tinham que estar espalhados entre as tribos, com cidades no meio deles. Então acho que fica muito claro, né, esse plano, essa estratégia de Deus para com eles. Para 16:6, o povo quenezeu não era originariamente israelita. Gênesis 15:19, não se sabe como eles se ligaram a Judá. A respeito de você e de mim, apenas Caleb e Josué foram leais a Deus na primeira oportunidade de entrar na terra. Por isso Deus lhes prometeu que tomariam posse dela. Números 14:24. Moisés me prometeu, veja Números 14:24, né, para 14:9 aqui da leitura. Para o versículo 11, tá, 14:11, Caleb julgava ser tão forte aos 85 anos como tinha sido aos 40. Ele ainda se sentia preparado para viajar e lutar. Ou seja,
para desempenhar tanto suas atividades ordinárias como as extraordinárias. É uma disposição que vem da fé, né? Que tendo como fonte, como origem sua fé em Deus, né? Seu compromisso para com Deus, sua disposição psicológica, abençoava então fisicamente o seu corpo, né? Fazer com que ele estivesse disposto então, né? Para isso, para algo que não é esperado para um homem já aos seus 85 anos. Mas você vê então como os que esperam no Senhor, como diz Isaías, né? Novas forças obterão. Então você vê como águias voarão, como diz até o hino, né? O hino que é cantado aí nas nossas igrejas. 14:12, os israelitas permaneceram do lado de fora de Canaã por 45 anos por medo dos descendentes de Enaque, um povo alto e forte que vivia na região montanhosa de Judá. Muito bem. Então temos aí a terrível influência, né, desses povos gigantescos, desses povos que certamente, juntamente com outras pessoas que são vistas vez ou outra aí nos sociais, é chamado gigantismo, né? Apesar que hoje tem uma característica assim de muita deficiência, mesmo que a pessoa seja alta, ela muitas das vezes é deficiente, mas na situação aqui não. Você vê guerreiros, né? Vê pessoas, povos aguerridos e com extrema altura. Para o 14:15 ele descansou da guerra. Veja a nota em 1:13. Então lá já é discutido acerca disso. Só as demais notas são para o capítulo 15. Agora um recurso que você encontra aqui nessa Bíblia é esse, ó. Descrição, um artigo aqui descrevendo sobre o personagem, sobre Caleb, né? Interessantíssimo aqui esse recurso da NVT. Vamos compartilhar aqui com você. Vamos lá. Caleb, 14:6 ao 15. Caleb é um exemplo inspirador de fé em Deus. Era filho de Jefoné, o quenezeu. Os quenezeus viviam no Negueb, região difícil, né? Região desértica ao sul. Região desértica ao sul de Canaã. Veja Gênesis 15:18-21. Ao que parece, Jefoné havia se casado com uma mulher da tribo de Judá, uma geração antes de Israel sair do Egito. No relato, a primeira menção a Caleb o apresenta como um dos 12 espiões enviados por Moisés à terra de Canaã. Quando os espiões voltaram, todos confirmaram que a terra era excelente, mas 10 deles demonstraram medo de seus habitantes. Números 13:31-33. Apenas Josué e Caleb creram que o Senhor capacitaria Israel para conquistar os cananeus. Números 14:6-9. E aconselharam que os israelitas tomassem posse da terra imediatamente. Números 13:30. O povo quis apedrejar Caleb e Josué. Olha que loucura! Aqueles que os estão fortalecendo, que estão fortalecendo a sua fé, que os estão encorajando. Olha a reação do povo para com eles, crendo nos covardes que estavam abrindo sua boca ali para confessar apenas o seu medo, né? E destruindo os heróis. A gente tem visto isso ao longo da história, né? Como os heróis muitas das vezes são destroçados, são destruídos, são desacreditados, são zombados. Assim também aconteceu com Josué e Caleb. Mas foram os dois que prevaleceram. Vamos ver. O povo quis apedrejá-los. Números 14:1-4, também o 10. Mas Deus os protegeu e castigou o povo. Números 14:11-38. Mais adiante, Deus recompensou Caleb e Josué por sua fidelidade. Daqueles que saíram do Egito, eles foram os únicos a entrar na terra prometida. Só eles fizeram todo o percurso, de deixando o Egito alcançar Canaã. Depois do longo período no deserto, Caleb e Josué receberam cada um sua herança pessoal na terra. Durante os 45 anos em que aguardou a bênção, Caleb se manteve convicto. Seu testemunho revela seu caráter e sua fé inabalável em Deus. 45 anos esperando por aquilo que foi prometido. Perseverança, resiliência. Sem isso você morre no meio do caminho, tá ok? Sem isso você perece nas areias do deserto. Veja aí, se manteve convicto. Embora tivesse 85 anos, ainda era forte e capaz de lutar. Expulsou os cananeus e conquistou Hebrom, né? Essa cidade, situada a pouco mais de 30 quilômetros de Jerusalém, não muito longe do território dos quenezeus.
era ocupada pelos descendentes de Enaque, os gigantes que no passado haviam causado assombro entre os espias. Mais tarde, Hebron se tornou uma cidade levítica de refúgio. Caleb olhou além dos obstáculos imensos e vislumbrou a promessa fiel de Deus, segundo a qual Israel ocuparia Canaã com o mesmo vigor da juventude. Mostrou-se pronto para conquistar o território que Josué designara a ele. A confiança inabalável de Caleb nas firmes promessas de Deus lhe conferiu um lugar de honra entre os fiéis, mesmo diante de inimigos mais numerosos. Caleb creu em Deus e recebeu dele grandes recompensas. Caleb foi um veículo por meio do qual Deus mostrou o seu poder, mostrou a sua glória. Aí você decide se você quer ser semelhante aos 10 medrosos ou você quer seguir o exemplo de Josué e Caleb. Tá ok? Se você quiser vitória, o caminho é esse, o exemplo é esse. Deixa eu compartilhar com vocês alguns recursos. Primeiro aqui no comentário histórico-cultural, vamos ver o que ele nos acrescenta em relação a esse texto. É um comentário bem curtinho, bem breve, tá? Vamos ver aqui na página 300. Página 300 do comentário histórico-cultural da Bíblia, editora Vida. Quenezeus, a divisão da terra. Veja só, os quenezeus. Acerca desse povo, né? Os quenezeus eram um grupo tribal não israelita ligado geográfica e etnicamente aos queneus e aos descendentes de Caleb e Otoniel. Veja Gênesis 15, 19. Cita também Números 32, 12. Vamos lá. Cita Números 32, 12 e Juízes 1, 13. Seu território incluía a região sudoeste de Hebron, estabelecendo-se até o sul do Mar Morto, tá certo? Nas proximidades de Edom. Esses grupos tribais menores, com o tempo, foram absorvidos pela tribo de Judá, após o estabelecimento da monarquia. Muito bom. Então, em relação a isso, nós temos, né, essas informações básicas, mas que nos situam em relação a qual a ligação entre os queneus, né, os quenezeus, aliás, entre os quenezeus e Israel, através de uma relação proximidade geográfica e também um aparentamento étnico, né, quando houve aí o relacionamento, né, e o entrelaçamento étnico, então, entre essas tribos, e sendo depois, posteriormente, absorvidos por Judá, né, todos incluídos dentro da tribo de Judá. Inclusive os simeonitas, né, a tribo dos simeonitas vão ser absorvidas dentro da tribo de Judá. Alguns de seus indivíduos vão partir para outras regiões para conquistar terras mais favoráveis, mas uma boa parte deles vai ser absorvido dentro da tribo de Judá. Outro recurso que eu trago é nesse aqui, ó, Tempos do Antigo Testamento. Tempos do Antigo Testamento, da editora CPAD. Sobre algumas evidências externas a respeito da conquista. Na página 172, o monólito de Menepta, que é um faraó. Vamos ver o que ele nos diz. Através de uma fonte egípcia foram obtidas evidências independentes do fato de os israelitas já estarem bem estabelecidos no oeste da Palestina por ocasião da conquista de Laquis e Debir. Esse fato foi celebrado no monólito de Menepta, que registrou o sucesso dessas primeiras campanhas na Palestina. Um grande monumento de granito negro erguido por Amenhotep III, recebeu uma inscrição que Menepta mandou fazer no 5º ano de seu reinado, em aproximadamente 1200 a.C., numa linguagem exagerada e que celebra as ações militares com grande grau de sucesso que tinham ocorrido na vida do Antigo Oriente Próximo. A relação dos povos estrangeiros derrotados incluiu os habitantes da Líbia, Terreno e os israelitas. Devastada está Terreno, a terra hitita está apaziguada, saqueada foi Canaã com toda maldade, escravizada foi Ascalon, conquistada foi Gezer, e Enoã foi reduzida a nada. Israel está desolada, mas a sua semente não. A Palestina se tornou uma indefesa viúva para o Egito.
tudo que é turbulento foi conquistado pelo rei Menepta. E temos aí ele se vangloriando, né, de todas essas conquistas militares aí no território de Canaã. Vamos ver aí o que o autor nos fala mais a respeito disso. Nessa relação de nomes, Israel foi a única nação a receber o símbolo que determinava povos ao invés de terra. Então foi dado a eles, né, esse atributo como uma nação, né, como um país e não como um território. Isso pode sugerir que os israelitas estivessem ocupando o oeste da Palestina com alguma força militar, mas que ainda não eram, vamos colocar aqui, mas que ainda não eram totalmente sedentários. Por outro lado, quanto a isso, a inscrição podia conter algum erro, resultando de um descuido, pois o monólito também continha outros erros inscritos. Sob a liderança de Josué, os israelitas ocuparam grande parte de Canaã, derrotaram as resistências militares, a ponto das tribos poderem começar uma vida sedentária gozando de relativa paz. Entretanto, não se deve imaginar que a conquista, né, a gente vai continuar na outra página, só quero mostrar esse mapa aqui, para a gente passar para lá, que é traçando aqui a rota, né, de conquista. O exército israelita, a travessia, a cidade de Jericó, a cidade de Ai, tá certo? Hebron ao sul, né, de Caleb, Siquém no centro aí, Bet-Sean, aí foram até o norte, Hazor, né, e seguindo até regiões mais nortes ainda. Estratégia básica de Israel para conquistar a terra. Então, finalizando o texto, como eu tinha colocado lá, que a conquista da terra tivesse sido completada na época de Josué, pois embora os israelitas continuassem a absorver os habitantes de Canaã dentro de seus próprios padrões culturais, havia notáveis centros de resistência ao seu poder militar, inclusive as fortalezas de Megido, Bet-Semes, Gezer e Jerusalém, que só vai cair diante das investidas do rei Davi, tá ok? Davi então que faz aquelas promessas, né, de que aquele que conquistasse Jerusalém seria incluído aí para a família, né, do rei. Então você tem com isso a conquista definitiva de Jerusalém. A ascensão dos juízes a gente deixa aí para outra ocasião, né? Quando dermos prosseguimento às leituras, vamos abordar então esse auxílio aqui sobre a ascensão dos juízes. Então aqui está os recursos, né, que utilizamos para trazer maior clareza acerca da leitura do texto de Josué, capítulo 14, tá ok? Então, palavras maravilhosas aí de Caleb, né, que são fortalecedoras aí para mim e para a sua fé. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos seguir adiante estudando as Sagradas Escrituras.